Glória a Deus, aqui estamos nós, uma manhã maravilhosa, onde o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado e exaltado, amém? Graça e paz, sejam todos bem-vindos aos nossos irmãos aí do Facebook que estão ao vivo, também mais tarde no YouTube. Quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão Christian, o Cristiano, lá em Las Vegas, Estados Unidos, está nos acompanhando. Bem verdade, lá é 5 da manhã, mas ele disse que ia acordar cedo, então um abraço, meu irmão, seja bem-vindo. Vamos ouvir a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, o qual Cristo Jesus manifestou aos nossos corações. Olha lá o tema nesta manhã: a graça de um Deus severo. Irmão, o que é isso, irmão? Parece até contradição. A graça de um Deus severo? Sim, o nosso Deus, ele é um Deus gracioso, bondoso. Porém, ele é um Deus severo. A palavra graça quer dizer favor, benevolência, dom, dádiva de Deus. Nós não merecemos, mas ele nos deu a salvação. Isso é um dom, é um favor de Deus, é uma benevolência de Deus. Nisso se resume a graça de Deus. E o que é ser severo ou a severidade de Deus? Severo é uma pessoa inflexível, uma pessoa rígida, uma pessoa exigente, uma pessoa rigorosa. Isso quer dizer o conceito de severidade. E como nós podemos harmonizar um Deus tão gracioso, ao mesmo tempo, a um Deus tão severo? É porque as pessoas, a religião em si, elas têm o hábito de usar um texto fora de um contexto, sem uma revelação, e eles dizem assim: Deus é amor. E tem a parte B, Deus é justiça. E eles não entendem o que é a justiça de Deus. Quando nós dizemos que Deus é amor, nós dizemos que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus gracioso. Porém, Deus também é um Deus de justiça, ele é um Deus justo. Então ele é um Deus gracioso, sim, mas ele também é um Deus severo. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos considerar a severidade de Deus, a bondade e a severidade de Deus. Então vamos lá. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 6, a nossa irmã Ana, ela era estéril, estava ali pedindo a Deus um filho, e ela clamava e ela orava, e a sua rival a criticava porque ela não gerava, e ela colocou aquele propósito diante do Senhor, aquele sonho, e olha o que ela fez, depois que ela recebeu a sua dádiva. Olha o sentimento de gratidão que havia nesta irmã, e de reconhecimento de quem era Deus. O Senhor é que tira... Como assim, irmão? Mas eu pensei que quem tirasse a vida era o diabo. O Senhor é quem tira a vida e dá. Tu nasceste por causa de um propósito de Deus. Tu existe porque Deus te deu a vida. E só Ele pode tirar. Ah, eu vou mais longe. Perdoe a minha loucura. Até para aqueles que tiram a própria vida, achando que eles são donos da sua vida, eles não entenderam quem é Deus. O Senhor é quem tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que Ana reconhecia e se submetia. O Senhor é quem tira a vida e dá. Ele faz descer a sepultura e, se Ele quiser, Ele ressuscita, como Ele fez com Lázaro. Olha lá o 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa, mas também... Não é porque eu quero ficar rico. Meu amado, a riqueza é um dom de Deus. Ele enriquece, Ele empobrece a quem Ele quer. Ele abate o orgulhoso e levanta o humilde. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa, mas também exalta. Só Deus pode fazer isso.
O apóstolo Tiago, ele disse que o Senhor, ele dá graça aos humildes, mas ele rejeita os soberbos. Ele levanta o caído. Foi isso que o salmista Davi disse. Ele levanta o pobre, necessitado do monturo, e coloca em lugares elevados. E faz-se assentar como príncipes. Porque foi isso que ele fez com Davi, quando ele tirou do campo das ovelhas. Isso é a graça de Deus. Isaías 54:16. Eis que eu, o Senhor, eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para o quê? Para o quê? Quem criou? Soberania total. Mas por que isso está acontecendo? Isso é o capeta, irmão. Deus no controle e domínio de todas as coisas. Porque não existe um poder paralelo ao nosso Deus. Ele é Senhor absoluto nos céus e na terra, e daqueles que já partiram debaixo da terra, não há nome sobre o qual desejamos adorar, sobre o qual possamos ser salvos, senão Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só Ele. Eis que criei o ferreiro, é o que está escrito, e eu creio nessa escritura. Eis que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. É aquele lá que funde a espada, é aquele que coloca a ferramenta e bate e faz a sua ferramenta de guerra, a sua espada, o seu escudo. Foi Deus que fez ele. Mas ele também criou o assolador para destruir. Certa feita, o povo de Deus, o povo judeu, estava passando uma dificuldade, os inimigos em cima. Diz a palavra que Deus levantou um anjo. E aquele anjo, ele matou em um único dia 185 mil inimigos do povo de Deus. Por quê? Porque Deus criou o assolador para destruir. Tudo no controle, dentro de um propósito para corresponder à sua soberania. Tem mais? Isaías 47:5. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio eu, o irmão Elso, o Senhor, faço todas estas coisas. Mas por que Deus faz isso? Aí Paulo disse: que és tu, homem, para reclamar, replicar de Deus? Por que me fizestes assim? Dirá a coisa formada que a formou? Porque eu não sou daquela forma? Porque eu não sou diferente? Quem és tu, caco dentre outros cacos, para questionar a autoridade? Para questionar a vontade absoluta desse Deus? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13, diz: quem pode endireitar o que Deus fez torto? É uma pergunta. Quem? Eu formo a luz e crio as trevas. Luz aqui do grego é o conhecimento, as trevas é a cegueira, é a ignorância. É toda a representatividade do mal, do engano. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isso chama severidade de Deus, que trabalha em harmonia com a sua graça, seu favor, sua bondade e a sua misericórdia. Mas como? Nós vamos entender. É porque as pessoas dizem assim: meu irmão,
Mas Deus, veja bem, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, de que pessoa Deus não faz acepção? Ou de quem Deus está falando que não faz acepção? Porque as pessoas pegam, como eu falei, um texto fora de um contexto e faz uma doutrina para a igreja. O profeta Malaquias, ele já dizia, e haverá o quê? Uma diferença entre os que servem e os que não? Haverá o quê? Olha uma acepção de pessoa aí Deus fazendo. Há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Eu formo a luz, crio as trevas. Eu faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Agora o Senhor forma a luz para quem? Para os seus filhos. O Senhor criou as trevas para quem? Para os bodes. Para o joio. Para aqueles que não creem e se levantam contra o conhecimento da verdade, eles vivem em inteira treva. É a graça de Deus trabalhando em linha ou conjunto com a severidade de Deus. Porque Ele é amor, mas tem outro lado da moeda, Ele também é justiça. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz. Jesus disse para os seus discípulos. Jesus não falou para todo mundo. Jesus não falou para Israel em peso. Jesus chamou os seus discípulos e Ele disse, eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas... Quem? Os filhos, os discípulos. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque o mundo está em tribulação, em guerra, em cegueira, mas nós estamos justificados pela fé e temos paz com Deus. É o que a palavra diz. Ele cria todas essas coisas. Êxodo 11:4. Olha lá, é forte aqui, viu? Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite, eu ali é quem? Deus. O Senhor disse a Moisés e Moisés estava passando. Assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Isso no Egito. Deus disse a Moisés, eu vou passar pela terra do Egito, e haverá tanto choro, tanto clamor, como nunca houve no Egito, e nunca haverá jamais. 11:5. E todo primogênito, ou seja, o primeiro, né? A primícia, e todo primogênito na terra do Egito, vai fazer o quê? Morrerá. Quem ia passar? Deus. Foi Deus que ia passar. Morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que haveria de se assentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mor. A mor era uma pedra de moinho, uma pedra muito pesada, e aquela serva estava trabalhando. Ele disse, até o primogênito da serva dos egípcios, que está detrás da mor, trabalhando com aquela pedra, vai morrer. Quem disse? Deus. Isso é severidade de Deus. E todo o primogênito dos animais. Deus. Por que o Senhor é tão severo assim, Deus? Até os animais? Deus disse, sim. Vou matar todos os primogênitos no Egito. Agora a pergunta é, quem criou os egípcios? Ele criou os egípcios. Mas Deus, o Senhor não pode fazer acepção de pessoas. É, irmão?
Vamos rever os nossos conceitos e conhecer a palavra do Pai. Próximo. 7. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão morrerá. Nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os... Você está vendo, meu amado? Que é por isso que a palavra diz que quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Porque nós somos, não o Israel natural, mas o Israel espiritual de Deus. Você está vendo que ferramenta é no mesmo contexto de Isaías? Ele criou o ferreiro e criou o assolador para destruir. Mas no versículo 17, nós não colocamos lá, ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Apesar dele ter criado o ferreiro e a ferramenta, mas contra a igreja, esta ferramenta não prevalece. Porque ele fez diferença, distinção. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. 29. Êxodo 12, 29. E aconteceu, né? Não foi história da carochinha. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, o seu filho, que se assentava em seu trono, até o primogênito da cativa, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O Senhor passou lá, matou tudo. Porque nós não estamos aqui, meu amado, para apresentar apenas um lado da moeda. Nós estamos aqui reunidos para conhecer Deus. Porque o povo de Deus sofre e é destruído por falta deste conhecimento. Porque eles não entendem e ficam em cima do muro sem saber a quem servem, ou se a Deus ou se ao mundo. E eles não entendem, meu amado, que Deus fez uma distinção entre os que servem e os que não servem. Que nós somos um povo escolhido de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa, cujo Deus é o Senhor. A nação santa não é um país, não é uma nação terrena, é a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele passou e matou todos os primogênitos. Quem passou foi Deus. Ah, mas aí vai vir os teólogos da religião, hein, irmão? Não, porque aqui nós interpretamos que eles só mataram porque eles não abriram o coração para Jeová. Será que foi isso? Vamos continuar para aprender. 1 Samuel 15:3. Olha o que aconteceu. Deus levantou um rei, não pela sua vontade, porque Deus queria que o povo o reconhecesse como rei. Mas o povo de Israel, eles olhavam para as outras nações e via que todas as outras nações tinham um líder, um representante. Todas as nações da terra tinham um rei. E eles disseram, não, nós queremos um rei. Mas Deus queria ser o seu rei. Eles diziam, não, nós queremos levantar um rei. Bateram o olho de um homem chamado Saul. Acharam aquele homem muito bonito, muito simpático, muito forte, muito inteligente. Nós queremos que esse aqui reine sobre nós. Deus foi, mandou o profeta Samuel ungir o rei Saul. Não pela vontade de Deus, porque Deus não queria. Mas o povo pediu tanto, aí veio a vontade permissiva do pai. Deus foi, mandou Samuel ungir Saul, e Saul se tornou rei daquela nação. Mas Deus não queria. Porque Deus já sabia do que ia acontecer. Deus conhece tudo, amado. O nome Saul tem um significado de pedido de Deus, ou pedido a Deus. Se for as pessoas que pediram, Deus não deu. E aí mora o problema, meu amado. É você pedir algo a Deus,
aquilo que não está no projeto, no plano de Deus. Vamos fazer como Cristo, quando Ele esteve aqui na terra. Seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Bem sei os pensamentos que tenho para vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim no futuro que vocês desejam. Não, mas eu quero. Cuidado com o se eu quero. Faça a tua vontade na minha vida, Pai. 1 Samuel 15:3. Vai, pois, agora, disse o profeta Samuel ao rei Saul, vai, pois, agora, e fere Ameleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoe, porém matarás, desde o homem, Deus deu a ordem para matar, desde o homem até a mulher, desde os animais desde os meninos até os de peito. Severidade de Deus. Desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Deus disse, vai, mata tudo. Tem gente que ouve uma palavra dessa aí, ó, só falta rasgar a Bíblia. Não, eu não quero esse Deus na minha vida. Ah, é você que escolhe o seu Deus, é? Porque o nosso Deus foi Ele que nos escolheu. É por isso que as pessoas amontoam deuses para si, ou pregadores para si, porque eles querem ouvir aquilo que lhes convém, mas não querem ouvir a palavra. Próximo. 17. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequena aos teus olhos, falando para Saul, não fostes por cabeça das tribos de Israel? Ele já tinha ido lá para a matança que Deus mandou, só que ele desobedeceu. Samuel foi e chamou ele na disciplina. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Mas Saul, o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Tu se sentia pequeno aos teus olhos. Deus te ungiu para você ser líder sobre o povo de Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, o Senhor enviou e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores. Os amalequitas, é para matar todo mundo. Mais uma vez, quem criou os amalequitas? Mas você percebe que Deus tinha Israel como seu povo. Porque o povo de Deus, na antiga aliança, no antigo pacto, era Israel. Foi Israel que Deus escolheu. E peleja contra eles até que os aniquiles. Próximo. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançastes ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ele não deu ouvido aos olhos do Senhor, a voz do Senhor, melhor dizendo. E eles, Saul, se lançou aos despojos de guerra, ao qual Deus disse que não era para pegar. Era para matar todo mundo que estava naquele lugar. Desde homem, mulher, criança de peito e os animais. Deus deu a ordem, era para ser cumprida essa ordem. 10. Deuteronômio 20, 10. Olha outra situação. Quando te chegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhes a paz. Você vai chegar a uma cidade para combater contra ela, você vai pregar paz. E será que, se te responder em paz, e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Deus disse, Israel, vocês vão chegar nas terras, vão primeiro pregar paz, vocês vão dominar aquelas terras. Eu estou enviando vocês para dominar e não para serem mais dominados como vocês foram no Egito. E toda
aquelas terras serão tributários a vocês. Eles terão que lhes servir. Essa era a ordem que Deus deu para Israel. Porém, se ela, a cidade, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. Você vai dominar. Próximo. E o Senhor teu Deus, que vai dar é Deus, e o Senhor teu Deus a dará na tua, e todo homem que houver nela passará o fio da espada. Você vai chegar nas cidades, vai pregar paz. Se eles não se submeterem, se eles não aceitarem servir a vocês, serem tributários a vocês, se eles fizerem guerra com vocês, é para matar todo homem. Aqui inverteu os papéis. Porém, as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, riqueza, tomarás para... Já não era mais para matar as mulheres e as crianças e os animais. Era para ficar com eles. Mas por que Deus agiu de forma diferente com os amalequitas? Não me pergunte. Porque Ele quis agir. Mas por que nesta situação Deus já libera as crianças e as mulheres? Porque Deus sabia que aqui, quem ia resistir eram os homens. E era para passar tudo ao fio da espada. E as mulheres e as crianças, o despojo, os animais, era para eles tomarem. Por quê? E comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Deus disse: vocês vão chegar, vão pregar paz. Se eles recusarem, fizerem guerra, vocês matem os homens, fiquem com os despojos. As mulheres e as crianças e os animais serão de vocês. Vocês agora é que vão cuidar deles. E todas as riquezas vão vir para a mão de vocês, porque Deus, o Senhor, estaria dando. Isso é a severidade de Deus para com as nações e a graça de Deus sendo manifesta para o povo de Israel. Sempre foi assim, sempre será assim, e ninguém vai mudar o que está escrito. Olha lá. Deuteronômio 20:15. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. 20:16. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. 17. Antes, destruí-la-ás totalmente. Olha lá, quem era para ser destruído? Aos heteus, eram povos, e aos amorreus, aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor. É para destruir todos esses povos. Deus criou todas as coisas, todas as nações da terra, e escolheu Israel para que Israel fosse representante da sua glória, e disse: todos aqueles que se levantar contra vocês é para matar um a um, é para matar tudo, não vai ficar nada que tem fôlego, nada que respire ficará vivo para contar a história, vai morrer todos. Deuteronômio 20:18. Para que não vos ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Deus disse: é para matar todo mundo, porque eu não quero que ele ensine a vocês as suas abominações. É para matar todo mundo, porque eu não quero que eles ensinem a vocês os seus costumes, a sua cultura, as suas crenças, as suas filosofias. É para matar todas essas nações, porque eu quero uma nação santa, separada destes aí. Então vá e mata tudo. Mas irmão,
Você está falando aqui de um Deus do antigo pacto. Aí por acaso Deus mudou? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas irmão, mas Jesus não pregou isso. Isso aqui é para a tua vida? Claro que não, né, irmão? Isso aqui é uma história que aconteceu no meio do povo de Deus, a saber, Israel, e está escrito para que nós venhamos entender quem é Deus. Porque Deus nunca mudou. O que mudou foi os pactos, as alianças para o tempo que nós vivemos hoje. Mas o caráter de Deus permanece intacto. Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. E a graça trabalha em harmonia com a severidade de Deus. Olha lá. 1 Reis, capítulo 22, versículo 20. E disse o Senhor: quem introduzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? A título de curiosidade, Acabe, ele estava reinando em Israel, só que Acabe se corrompeu. Acabe casou-se com a fenícia chamada Jezabel. Jezabel trouxe o povo de Deus à idolatria, a adorar os deuses da Fenícia, e Acabe se corrompeu, se perdeu totalmente. Deixou de adorar Deus, deixou de buscar Deus, e ele era um judeu. E de repente ele chamou um homem chamado Josafá, que reinava em Jerusalém, e ele queria fazer uma aliança com Josafá para subir a guerra. Só que Josafá era crente. Josafá disse: tem alguém aí no teu meio aí que fala em nome do Senhor? Aí Acabe disse: claro que sim, 400 profetas. Todos profetizam o que Deus vai fazer a meu respeito. E Acabe meio que desconfiado, que o crente tem que ser meio desconfiado, irmão. Tem que dar amém em tudo, não. O crente tem que analisar. Paulo estava pregando, e os crentes lá os bereanos, eles estavam conferindo lá nos pergaminhos o que era que Paulo estava falando, para ver que o que Paulo falava estava em linha com as Escrituras. E vamos analisar que Paulo estava falando do Antigo Pacto, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Paulo falava no Antigo Pacto a revelação que é a graça de Deus. Paulo falava as sombras do Antigo Pacto e o que foi que Cristo fez na cruz. Paulo revelava, melhor dizendo, aquilo que tinha sido profetizado. Deus tinha dado a Paulo entendimento para transmitir para a igreja primitiva. E quando Paulo estava falando, os bereanos estavam consultando as Escrituras para ver se de fato tinha fundamento. Então Josafá não era diferente. Quando Acabe disse: esses 400 profetas, todos profetizam a mesma língua a meu respeito, Acabe ficou desconfiado. Que negócio é esse? Esse negócio de você levar tapinha nas costas porque você serve a Deus? Jesus disse que pelo nome dele nós seríamos perseguidos. Ah, e ser perseguido pelo nome de Jesus não é você ser perseguido porque você fala: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Nada a ver. É você ser perseguido pelo nome dele, pelo evangelho da graça de Deus, pela palavra da verdade que muitos não querem anunciar. E nós estamos sendo perseguidos. Ah, essa igreja não tem dízimo, irmão? Aí nos persegue. Ah, essa igreja não batiza nas águas? Não, porque nós somos batizados no Espírito. Mas como assim, irmão? Para ter comunhão com Deus, irmão, aí você tem que comer um pedacinho de pão da padaria, que aquele abençoado trabalhou a noite toda jogando suor, de manhã você partiu e disse que é o corpo de Cristo. Não, nós examinamos. Corpo de Cristo, a igreja, onde Ele é o cabeça. Então Acabe ficou desconfiado. Acabe disse: não tem outro profeta aí não para a gente consultar, não? Ah, tem um aí no calabouço chamado Micaías, mas ele só profetiza contra mim. Deixa esse homem lá. Disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Deus queria matar Acabe. E um dizia desta maneira e outro de outra. Olha o que aconteceu. Então, saiu um espírito. Espírito aqui é traduzido por pessoa ou sentimento humano, ou um sentimento ruim. Nós somos o quê? Espíritos revestidos de quê? Um espírito aqui é uma pessoa má.
ou um inimigo que Deus iria levantar para destruir Acabe, porque ele queria matar Acabe. Então muitos diziam desta forma, outros diziam de outra. Volta o texto, meu amado. O 20. Disse o Senhor, quem induzirá, é para induzir, é para enganar Acabe, é persuadir Acabe. Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Próximo. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? Disse ele, o espírito, disse ele, eu sairei e serei o quê? O espírito de mentira na boca de todos os seus. Então aquele espírito de mentira, ele ia possuir quem? Os profetas, os 400 profetas. Todos iriam falar mentira, porque o espírito aqui era uma mentira na boca dos profetas. E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás, o Senhor disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazer assim. Eu permito, minta contra Acabe. É para mentir, porque eu quero pegar ele. Deus permitiu uma operação do erro na boca dos falsos profetas. Um espírito de mentira. Aí em Tessalonicenses, nós vamos ver que Deus envia a operação do erro. Para que creiam na mentira, porque não tiveram prazer na verdade, antes amaram a iniquidade. Aí Deus enviou o espírito de mentira na boca dos falsos profetas para profetizar justamente aquilo que Acabe queria ouvir. Só que Josafá era prudente. Ele não acreditou naqueles espíritos, embora Deus tenha enviado. Mas foi para perseguir e para matar Acabe. Próximo. 23. Agora, pois, olha lá. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus. Aqui quem está relatando já é Micaías. Por último chamaram Micaías, Josafá disse, eu quero outro. Esses aí só profetizam a teu favor. Ele vai lá, chama Micaías. Quando chamaram Micaías, meu irmão, o homem estava lá preso, comendo pão e bebendo água, no calabouço. Quando ele chegou para Acabe e disse, olha, o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. Quem colocou o espírito de mentira? O Senhor. Deus colocou mentira nos lábios dele. Aí disseram para Jesus, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fazemos proeza. Aí o povo vai atrás desses homens aí hoje. Ah, porque o paralítico estava ali e ele levantou. Ah, o cego ali, irmão, ele colocou a mão e o cego voltou a enxergar. Em teu nome eu curo cegos, em teu nome eu profetizo. Aí Jesus olhou e disse, apartai-vos de mim, maldito de meu pai, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Como assim você não me conhece? Você não sabe que eu expulso o demônio? Você não sabe que eu curo o paralítico? Você não sabe que eu falo em línguas? Aleluia! Você não sabe. Jesus disse, sei, que vocês não são dos meus. Vocês praticam iniquidade, mas prega. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal a ti. Mal contra ti. Foi o Senhor que falou mal contra Acabe. Próximo. Então, amados, nós percebemos que em toda a história bíblica, Deus sempre esteve operando por detrás de tudo. Porque Deus, Ele criou o bem, mas Ele criou o mal para se opor ao bem. A palavra de Deus diz que Ele levantou o faraó justamente para mostrar o seu poder.
Porque Faraó por si mesmo não podia se levantar contra Deus, porque Deus é dominador de todas as coisas. Olha outra situação. 2 Reis, capítulo 19, versículo 6. A Síria estava perseguindo Israel. O rei da Síria queria destruir Israel. E aí o profeta Ezequias estava muito preocupado, muito com medo. Chamou Isaías, o profeta Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso senhor, o rei de Israel. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Então, o rei da Síria começou a blasfemar de Deus. Começou a falar mal contra Deus. Começou, difamar Deus. E aquilo deixou preocupado o rei de Israel. Meu Deus, esse homem está vindo contra nós. Ele não respeita o nosso Deus. O que será de nós? Quem poderá nos defender? Aí, o profeta Isaías vai levar uma palavra de consolação para o rei de Israel. Olha, diga ao seu senhor, eles mandaram o servo falar com Isaías, diga ao seu senhor, assim diz o Senhor, não sou eu que estou dizendo, assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Não temas, deixa eu falar mal de mim. Deus disse: olha, deixa eu falar mal de mim. Não temas, não se preocupe. Cadê o teu Deus? Eu quero ver se ele vai me livrar vocês das minhas mãos. Deus disse: fique em paz. Não tente se justificar para aqueles que te perseguem. Não fique com medo daqueles que levantam calúnia contra a tua vida. Fique em paz, meu irmão. Deus está vendo tudo. Deus está no controle de tudo, irmão. Fique em paz. E o rei ficou ali na carne, meio que aflito, com medo. Chama o profeta, chama o pastor para orar. Será que eu tenho que fazer aí um jejum para... Não tem que fazer jejum não. Só fica em paz e descansa na graça do Pai. Não temas as palavras deste rei aí. Não temas as blasfêmias dele contra mim. Fique em paz, olha lá. 7. Eis que porém nele, Deus falando, eis que porém nele um espírito. Deus ia colocar um espírito no rei da Síria. Eis que eu porei nele um espírito. Espírito eu já expliquei. Espírito aqui é um sentimento humano. E que sentimento seria esse? Um medo, um pavor? Eis que eu porei nele um espírito. Ah, irmão, uma loucura! E ele ouvirá um rumor ou um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Então Deus colocou um espírito na vida daquele homem. E ele começou a ouvir coisas. Quem colocou o espírito? Então ele não foi possesso por um demônio. Foi Deus que colocou, porque Deus queria matá-lo. Não, é porque eu estou ouvindo uma voz aqui. Aí prende uns camaradas aí. Ah, não, é porque eu ouvi uma voz aqui e essa voz mandou eu... Perturbação na mente. Não sei, causada por drogas, bebidas. Eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor. Ele vai ficar perturbado. E voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Ele vai morrer lá mesmo. Ele nem vai chegar aqui. Lá mesmo ele vai morrer, porque eu porei nele, eu coloquei nele um espírito, e ele vai começar a ouvir vozes. O engraçado é que tem gente aí que ouve várias vozes, só não ouve a voz do Espírito de Deus, né? Paulo disse lá em Hebreus: não endureçai os vossos corações, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Há várias espécies de vozes no mundo, e todas elas têm um significado. Cuidado com a voz que você está ouvindo, porque muitas vezes você está dando voz ao homem, mas não está dando voz à palavra, ao Espírito de Deus. Está escrito, irmão, não, mas o que o pastor pregou para mim é suficiente. Não, irmão, examine as escrituras, eu quero que vocês examinem a palavra.
Não fique no que eu estou falando, não. Vá conferir coisas espirituais com as espirituais. E vá conhecer quem é Deus. Olha lá. Mateus 13:13. Disse Jesus: por isso lhes falo por parábolas. O ministério de Jesus, né, amado? Nós vemos que ele sempre falava por meio de parábolas. Só que ele dava a entender eram os seus discípulos. A maioria das pessoas não entendiam as parábolas que Jesus falava. Mas por que Jesus não falava abertamente? Por que Jesus não fala claramente para todo mundo, irmão? É porque a palavra de Deus é para os filhos de Deus. Jesus disse: não dei pérola aos cães, e nem as coisas santas aos porcos. A palavra de Deus é pérola, é coisa santa. O que é você dar para os porcos? É as pessoas ouvirem o evangelho e criticar, zombar, questionar. Uma coisa é você não entender, não compreender. É como a irmã nossa que dizia: irmão, essa palavra que vocês pregam, eu tenho um pouquinho de dificuldade para entender algumas coisas. Falei, dificuldade todos nós temos por alguma coisa, irmão. Não é porque vocês se reúnem comigo que todo mundo tem que estar encabrestado para pensar como eu penso. Não! Deus pode te dar um entendimento, te dar uma compreensão até melhor, muito melhor do que eu. Porque nós somos direcionados pelo Espírito e não por minha vida. Eu não sou dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Nós estamos aqui submetidos à voz do Espírito. Por isso lhes falo por parábola. Porque eles, vendo, não veem. Como assim, Jesus? Eles vão ver, mas não vão entender, perceber, não vão acreditar. Porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Essa palavra que nós pregamos, onde nós servimos a um Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Essa palavra que nós pregamos, amado, onde nós sempre enfatizamos aqui, que nós não somos salvos pelas obras meritórias, mas pela graça de Jesus Cristo ao nosso favor. Essa palavra que nós pregamos, que o sacrifício perfeito foi o do Calvário e não o que eu faço, não são os meus jejuns, não são os meus montes, não são os meus paga-preço que me aproxima de Deus, mas sim o que Jesus fez na cruz. Essa palavra muitos ouvem, mas não compreendem. Essa palavra que nós pregamos, como está escrito, que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, porque Deus habita em você. Muitos ouvem, mas não compreendem, e estão nesta manhã buscando o Espírito Santo no monte ali em Itapuã. Porque ouvem, mas não compreendem. Esta palavra que nós pregamos, que Deus habita em nós, que Deus não habita em um templo feito por mão de homem. Muitos estão indo para as sinagogas, achando que lá é um lugar santo, que Deus está naquele lugar, porque aquele lugar é um lugar ungido. Não é. Porque Deus só está aqui porque você está aqui. Porque Deus não habita em casas, Deus habita em você. Muitos ouvem, mas não compreendem, não entendem. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Porque diz, já estava profetizado: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Próximo, 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Aí, irmão. Eles não veem porque o coração deles está endurecido. Eles não ouvem porque eles estão se endurecendo. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos. E fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração aqui é mente, é entendimento, e se converta, e eu os cure. Por que eles não vão entender? Por que eles não vão se converter? Por que eles não serão curados? Porque já estava escrito.
Porque já estava profetizado por Isaías. Eles vão ver e eles não vão entender. A pergunta é, se Isaías profetizou 730 anos antes de Jesus nascer, como é que este povo, no tempo de Jesus, eles escolheram endurecer? Se eles não existiam ainda. Porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Jesus disse, eu não escolhi vocês os 12, um de vós é um diabo. João 6,71. E dizia a ele isso de quem? De Judas Iscariote, porque havia de trair. Ah, mas Judas poderia se arrepender. Poderia? João 17,12. Daqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da... Para que se cumprisse as... Judas era um filho da perdição. Provérbio capítulo 16, versículo 4. Deus criou todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia mau. Salmo 58, versículo 3. Eles pecam desde a madre. Eles nasceram para isso. Nunca vão se converter. Nunca vão ouvir. Mas os filhos de Deus que estão espalhados na terra, quando eles ouvirem este evangelho, eles vão se inclinar para Deus. Esta é a palavra que nós temos que levar, porque existem filhos de Deus aí fora que precisam ouvir o evangelho para serem transformados e serem curados. Próximo. Olha lá. Romanos 9,14. Olha o que diz. Paulo escrevendo aos Romanos. Que direis, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ah, Deus é injusto, irmão. O que você leu aí, o que você pregou aí até agora, eu estou vendo você pregando um Deus injusto. É, irmão? Que direis, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. 15. Pois diz a Moisés, já estava profetizado, porque Moisés não estava aqui no tempo de Paulo. Paulo estava dizendo que Deus já tinha dito a Moisés. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me... Por que Deus disse isso a Moisés? Moisés foi criado com quem? Com Faraó. Ele foi criado com a filha de Faraó. Ele foi criado como neto de Faraó. Então Moisés era um ser humano como nós. Havia em Moisés um sentimento de gratidão pela sua mãe e pelo seu avô emprestado, que era Faraó. O seu avô emprestado morreu. O filho reinou em seu lugar. Era o seu meio-irmão. Você acha que Moisés queria matar o seu meio-irmão? Você acha que Moisés queria matar os egípcios? Claro que não, irmão. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés tinha sentimento de amor e de misericórdia. Mas Deus disse, vai morrer todo mundo. Vai morrer os primogênitos. Você acha que Moisés gostou de ouvir isso de Deus? Claro que não. Pois disse a Moisés, Paulo veio dizendo para os romanos. Talvez Moisés tenha chegado dizendo, talvez não, e ele chegou. Pede misericórdia, intercedia pelo povo. Pois disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Moisés, não é você que manda em mim, Moisés. Eu criei você, criei os egípcios, permiti que você entrasse aqui para agora te usar. E eu tenho misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Como eu carregava um jugo nas minhas costas, quando a minha família ligava para mim, jejua pelo teu pai, ore pelo teu pai não quer sair da cachaça. Ô meu pai, vai se converter, senão vai dar um problema de saúde aí com essa cachaça. E eu ficava me acabando achando que era eu que ia salvar meu pai. A gente ora, a gente pede ao pai. Mas a gente sabe que tudo está num propósito de Deus. Deus tem misericórdia, Ele se compadece de quem Ele quer. Oxalá, quem dera, eu creio que a nossa família é bendita no Senhor. Que mesmo não estando conosco, todavia o Espírito pertence ao Pai. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. 16. Assim, pois,
Isto não depende de quem quer. Aí veio o pastor, né? Quem quer aceitar Jesus aí, irmão? É o famoso apelo. Irmão, tem apelo na Bíblia? Não. Simplesmente não existe apelo na Bíblia. Não existe um profeta, um apóstolo, um evangelista, um diácono, um bispo. Ninguém na Bíblia fez apelo para ninguém. Porque nós não servimos a um Deus que apela para você. Nós servimos um Deus que nos chama, que nos escolhe. Quem quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente, que eu vou pedir a Jeová para escrever o teu nome no livro da vida. Ah, bonitinho. Teu nome já está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Porque quem é, é. Jesus disse, as ovelhas lá no tempo da sua carne, as ovelhas, era a forma que ele tratava Israel, estarão à direita, os bodes à esquerda. Por quê? Porque a mãe de Tiago e João disseram, no teu reino, coloca o meu filho à direita e o olho à esquerda. Ele disse, não, você não sabe o que você pede. Porque estarão à direita e à esquerda aquele que o Pai já determinou. À direita os salvos, esquerda perdidos. Joio, vaso da ira. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem de quem corre, nem de quem aceita Jesus, mas de Deus que se compadece. Sabe por que você está aqui nesse dia ou nessa manhã? Não vou dizer nesse dia, mas sabe por que você está em Cristo? Sabe por que não sei há quanto tempo atrás aí você confessou Jesus, confessou esta fé e está vivendo a palavra? Porque Ele teve misericórdia da sua vida. Há quase 15 anos atrás, eu estava no meio de um grupo de irmãos e diziam assim, você quer aceitar Jesus? E eu ali fui levado pelo aquele sentimento de emoção, eu quero aceitar Jesus. Mas ali já não era mais eu, porque não existe eu. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo disse que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Você não aceita Jesus, você só corresponde a um chamado do Pai. Porque os que Dante predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, diz o Senhor. Esse Deus que as pessoas escolhem é um Deus fraco, porque depende de você. Esse Deus que nos escolheu é um Deus soberano, que tem o controle e domínio de todas as coisas, e por isso eu me submeto a Ele. Assim pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Próximo, 17, olha lá, confirmando o que foi dito a Moisés. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Certa feita eu questionei um pastor sobre essa passagem. Ele disse, não, meu amado, nós temos livre-arbítrio para ser salvo ou não. Eu falei, meu amado? Eu tenho livre-arbítrio para ser salvo ou não? Salvação eterna, eu estou falando de salvação eterna. Eu não estou falando de salvação da alma, que é a salvação da mente, que é pelo Evangelho. Só o Evangelho produz. Mas salvação eterna depende de mim? Ele, sim, porque eu tenho um livre-arbítrio. Eu digo, tá bom. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos. Graça é o quê? Dom. Presente, dádiva de Deus. Eu ganhei um presente ali, ó. Eu não paguei, eu ganhei. Eu não paguei nada. Então também ganhei a salvação, um presente. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, uma dádiva. Paulo disse a Tito, no capítulo 1, versículo 1, que a fé é um dom dos eleitos. Paulo disse aos Tessalonicenses que a fé não é de... A fé é dos eleitos, não é de todos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, um presente de Deus. Romanos 11, 29 diz que os dons de Deus são irrevogáveis, ou seja, sem arrependimento. Ele deu, não se arrepende. Por que eu vou pregar que perde salvação? O que eu conquisto a salvação?
perguntei sobre essa passagem, ele disse não. Nesse caso aqui, foi específico para Faraó. Eu falei, então, e Judas? Não, porque aqui foi para Faraó, aqui foi para Judas. Deus é tão soberano que ele escolheu um rei pagão, um rei da Síria. Isaías capítulo 45. Ele chamou um rei pagão e disse: tu serás pastor sobre Israel, tu vai libertar Israel. E o que direi de Ciro? Ele é o meu pastor e fará toda a minha vontade. Eu irei adiante de ti, do rei da Síria, Ciro. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de bronze e as correntes de ferro, e dar-te-ei as riquezas encobertas. Ele disse de um rei pagão. Não foi um rei que aceitou Jesus. Não foi um rei que quis aceitar Deus. Foi Deus operando no coração daquele rei que era um pagão. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 18. Ah, irmão. Logo, pois, compadece-se de quem? E endurece a quem? Quem quer aí não está falando de Faraó. Está falando de quem ele quer. Ele se compadece de quem ele quer. Ele tem misericórdia de quem ele quer. E ele também endurece a quem ele. Louvado seja Deus pela tua vida, porque ele amoleceu o teu coração. Aplaude. Graças damos a ele, porque ele abriu o nosso entendimento. Porque não dependeu de mim e de você, mas da graça do Pai em nossas vidas. Olha lá. Romanos 11:8. Como está escrito: Deus lhes deu o espírito de quê? De profundo sono. Eu não falei que espírito era sentimento? Medo, sono, mentira na boca dos falsos profetas. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, até o dia de Paulo lá, né? Hoje agora. Até o dia que Paulo estava lá. Foi Deus que deu o espírito de profundo sono. Eles ouviam. Oh, meu irmão, tem gente aqui ouvindo a palavra de Deus. Aqui, modo de falar. Tem gente que ouve a palavra de Deus há 30, 40 anos, mas não entendem. Ele já pega o João 10:10 e diz assim, ó: o ladrão, não, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas não é o diabo, irmão, é o ladrão que está escrito. Não, mas o pastor disse que é o ladrão, que é o diabo. Não é o diabo, é o ladrão. Jesus disse: o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vidas em abundância. Ele diz: não é o diabo, não é o diabo, é o ladrão, é o mercenário, aquele que manipula, que prega, que fala de Deus com interesses pessoais. Vocês vão me ouvir, né? Me segura aí. É o ladrão, não é o diabo. Traga seu sacrifício no altar. Não se deixe manipular, irmão. Jesus veio da tribo de Judá, da qual ninguém serviu no altar. Altar era no templo. Isso aqui não é um altar. Isso aqui não é um lugar santo. Santos somos nós, moradas exclusivas de Deus. Não existe altar na nova aliança, porque Jesus não veio da tribo de Levi. Da tribo de Levi que servia no altar, no templo. O templo caiu no ano 70. Nós somos a igreja de Deus, e não existe lugar aqui santo. Nós somos o povo santo de Deus. Mas eles estão aí dizendo nesta manhã: é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Traga o seu sacrifício para o altar. E o sacrifício dele mudou, né? Porque antigamente na lei era animais, né? Hoje é... não sei nem falar, meu pai. Eu vou falar até a língua estranha. Ranger Rover. Xararará. Ah, irmão, aí para não... Essa irmã... Tem uma irmã Carla aí que fica me perseguindo, dando risada, viu, irmão? É brincadeira. Então, irmão, os sacrifícios deles agora mudaram de nome. É o teu salário, é o teu 13º.
Olha, vocês vão viajar agora em época junina, vão gastar dinheiro. Olha a oferta da casa do Senhor. Tá bom, gasta, você é a casa do Senhor. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Aí Paulo chega para eles, para os hebreus, Romanos capítulo 10, Paulo chega para eles e diz assim, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento, porque eles procuram se justificar pelas suas próprias obras. Mas nós somos justificados em Cristo Jesus, amém? Tem mais? 22. Considera, pois, é para considerar. Considera, pois, a bondade e ao quê? E a severidade de Deus. Considere a bondade de Deus, a graça de Deus. Considere, não anule a graça de Deus. Não pise na graça de Deus. Não desfaça do evangelho da graça de Deus. Não pise no sangue da aliança com o qual você foi santificado. Pedro chegou e queria judaizar o judeu. Paulo disse, você não está andando conforme a verdade do evangelho, Pedro. E Pedro teve que entender que ele estava ultrajando o Espírito da graça. Ele estava desfazendo da obra do Calvário. Porque ele queria justificar o judeu, os gentios, pelas obras da lei. Paulo está dizendo, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. É para considerar, tenha cuidado. Para com os que caíram, severidade de Deus. Aqueles que caíram, decaíram, é porque Deus foi severo com eles. Deus quis matá-los. Deus quis destruir aquelas nações. Deus quis destruir os primogênitos lá no Egito. Deus quis destruir aquelas nações quando Josué invadiu Canaã. Deus quis matá-los. Ali revela a severidade de Deus. É claro que dentro desse contexto, Paulo está falando dos judeus que foram endurecidos até que a plenitude da graça entrasse. Depois eles seriam amolecidos de novo. Mas isso é outro assunto. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade, se condicional aí, irmão, livre-arbítrio. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Cortado da onde? Do entendimento, dos olhos abertos que Deus te deu. Uma multidão chegou para Jesus, depois de um sermão duro, segundo os historiadores, quase 70 mil pessoas foram embora. Jesus olhou para os 12, vocês não querem ir também não? Pedro disse, para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro considerou a bondade de Deus. Quando nós consideramos a bondade de Deus, nós permanecemos em pé. Mas quando nós anulamos a graça de Deus com as nossas atitudes, querendo viver uma vida na carne, na promiscuidade, usando da liberdade que Deus nos deu para dar ocasião à carne, Ele corta, irmão. Ele corta não para você perder a salvação. Ele te corta de você reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Ele te deixa separado de você viver esse entendimento perfeito de que tu és um com o Senhor, que tu és uma nova criatura, que ferramenta contra você não prospera, que tu és o abençoado com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais. Muitos Deus está cortando, porque receberam a graça, mas querem viver na licenciosidade da carne. Receberam a graça e estão achando que a graça é porta larga, já que não há condenação na minha vida, então posso andar na prostituição. Deus corta. Trava tudo. Não anda nada. Recebeu a graça de Deus, a mensagem do Espírito que te promove libertação. Considera. Hebreus capítulo 10, versículo 28. Quebrando alguém a lei de Moisés. Paulo faz esse paralelo. Morre com testemunho de 2 ou 3 pessoas. Versículo 29. Hebreus 10, 29. Quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que profanar o Espírito da graça e pisar no sangue da aliança com o qual você foi santificado. A graça de Deus,
É engraçado que no sistema religioso dava vida. Aí chega na graça, não considera a severidade de Deus, não considera a bondade de Deus. O irmão orava tanto no sistema religioso e tinha hora marcada. Não, o pastor falou que é meia-noite, que a fila é menor. Aí ele orava meia-noite. Não, o pastor falou que 3 horas da manhã, que a fila é menor e os diabos estão dormindo. Aí orava. Aí vem para a graça, não lê mais a Bíblia, não quer mais orar. E quando a gente chama para ter compromisso, irmão, isso aí tá parecendo um sistema. Se converter, rapaz. Tu não entendeu o evangelho? Tá pensando que a graça é porta larga? É compromisso com o reino. Paulo disse, eu trabalhei muito mais do que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quando estava no sistema, saía... Eu era assim, irmão, querendo bater na cara de macumbeiro, entrando no centro de macumba e vendo gente caindo. Agora vai chegar na graça, vou me acomodar. Eu vou pregar essa palavra para o sistema religioso cair por terra. As mentiras do engano. E pode continuar me bloqueando aí. E são os crentes, hein? Ninguém quer contar mais comigo. Os pastores aí do sistema. Não tem dízimo não, irmão. E o corpo de Cristo é a igreja mesmo. Não venha pegar com esse pedaço de pão, não. Está escrito. Mas Paulo disse eles se tornaram negligentes. Por quê? Porque não querem ouvir. Pelo tempo já era para ser mestre. Mas ainda age como menino, precisando de leitinho. O evangelho aqui é para você andar com as suas próprias pernas, sabendo que quem te direciona é Jesus Cristo e não o irmão Elcio. Você não está aqui debaixo de um jugo de escravidão de homem. Você está aqui debaixo da graça de Deus. E viva a graça de Deus e considere a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram severidade, mas para contigo benignidade, se permanecerem na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Próximo. 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, porque o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus endureceu em parte para que nós, gentios, entrássemos. Próximo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Olha lá. Não vos lembrais de que estas coisas... É uma pergunta. Não vos lembrais de que estas coisas já dizia quando ainda estava com vocês, convosco? Paulo está dizendo, vocês não se lembram não? Eu já dizia essas coisas quando eu estava convosco. Olha lá. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Paulo disse, olha, vai vir o mistério da iniquidade aí, mas só tem um que está detendo ele. E eu já avisei vocês quem é que detém. Vamos lá. Olha lá. 2 Tessalonicenses 2:7. Porque já o mistério da injustiça opera. No tempo de Paulo, o mistério da injustiça já operava. Que era o anticristo, que era o 666 que João profetizou na ilha de Pátimo. Que o povo fica aí jogando para o futuro. Isso aconteceu na época de Paulo, na grande tribulação, no ano 70 que veio sobre Jerusalém. Paulo disse, o mistério da injustiça já opera. Estava operando lá. O povo está aí esperando a grande tribulação. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um, que agora resiste até que do meio seja tirado. 10. Colossenses, 2 Tessalonicenses 2:10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 12. E por isso, é naquele mistério da injustiça que operou lá. Nós lemos que operou lá. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Tem mais? 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Foi o que Paulo estava falando para os Tessalonicenses. O mistério da injustiça já opera. Paulo estava falando do filho do pecado, aquele que ia se assentar no trono de Deus, se intitulando ser Deus. Ele assumiu o santuário de Deus. E onde era que ficava o santuário? Em Jerusalém, no templo.
Ele veio para derrubar o templo, já estava profetizado em Daniel, capítulo 9, versículo 22 a 27. Era o juízo de Deus, julgamento de Deus sobre Israel. Mateus 24, Jesus disse, não vai passar esta geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração de Mateus 24 até o ano 70 são 40 anos. Jesus morreu no ano 33. 40 anos depois, uma geração, o mistério da iniquidade começa a operar. Derruba o templo de Jerusalém. Se assenta no templo como se fosse Deus, ostentando ser igual a Deus. Aí o povo fica aí pregando que isso vai acontecer, que é a marca do chip. Nem chip fala na Bíblia. Ah, é a marca da besta que João falou, 666. Não tem nada a ver com chip. O 666 corresponde ao número do imperador, o nome do imperador que invadiu lá Jerusalém no ano 70. Já operava. E quem estava detendo, para não perder o raciocínio? Quem estava detendo tudo aquilo? Até que seu próprio tempo fosse manifesto. Quem? Ah, meu irmão. Deus que estava detendo, segurando. Vai acontecer no meu tempo. Aí ele deu a visão lá para Daniel, há quase 3.000 anos atrás. 70 semanas, Daniel, vai passar. E depois dessas 70 semanas, que corresponde a 70 anos, foi uma conta profética. Depois dessas 70 semanas ou 70 anos, um rei, um povo vai invadir lá a cidade santa, a tua cidade, e vai destruir o santuário de Deus. Daniel já tinha profetizado. Jesus falou, vai acontecer nessa geração. Aí o povo está esperando ainda. Aí ele disse para Caifás, tu verás o Filho do Homem vir sobre as nuvens. E viu. Porque aquilo ali era uma hipérbole, uma força de expressão. Vir sobre as nuvens era o julgamento de Deus sobre aquele povo. Porque já estava profetizado. Irmão, ninguém pensa que vai ver Jesus descendo sobre a nuvem para buscar a igreja, não. Nós seremos arrebatados individualmente. Quando nós partirmos daqui, estaremos para sempre com o nosso Deus. Mateus 24 não se aplica à nossa geração, era para aquela geração de Jesus que Paulo falou que o mistério da iniquidade já estava operando e Deus enviou a operação do erro para aqueles que não tinham prazer na verdade e amavam a iniquidade. Você está falando do evangelho? Não, mas não é bem assim não. Mas irmão, não, mas eu não creio desta forma porque o meu pastor me falou diferente. Os meus também me falaram diferente, mas o meu sumo pastor, Jesus Cristo, agora me explicou. Está orientando a igreja. Tem mais, irmão? Vamos terminar, né? 13. Ei, maravilha. Olha para isso, irmão. Olha para isso. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde domingo passado, quando vocês levantaram a mão na igreja, desde o princípio, para a salvação, em santificação do jejum, do batismo nas águas, do Espírito e fé onde? E conhecereis a verdade. Vamos que vamos, por causa do horário, vamos lá. Como conciliar esse Deus que é severo a um Deus gracioso? Para o seu povo, sim. Romanos 3:24. Sendo justificado, pago com 10%. Não, com a campanha. De graça, sendo justificado gratuitamente pela redenção que há aonde? A redenção já houve em Jesus Cristo, meu amado. Olha lá. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda. Nós aqui não se aplica a você porque você nasceu debaixo da graça. Nós aqui era no tempo que Paulo pregava para um povo que viveu na lei, que nasceu debaixo do pecado. Nós já nascemos reconciliados com Deus, irmão. Nós já nascemos debaixo da graça de Deus. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem mais? Efésios 2:4, eu vou terminar, vamos lá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos... 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso é a graça de Deus.
A benignidade de Deus. Ele é um Deus severo, sim, mas Ele é um Deus gracioso para a sua igreja, para aqueles que amam a verdade, para não ser cortado. Vamos lá. Tito capítulo 3, versículo 4. Será que isso não tem na Bíblia aí dos homens aí que pregam nesta manhã? Mas quando apareceu a benignidade de Deus, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, olha lá, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não é pelo bem que tu fez, mas segundo a sua, olha o emprego do verbo passado, ele não vai te salvar, já te salvou, porque a salvação foi na cruz, quando ele disse está consumado. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem do batismo no Abaité. Pela lavagem da regeneração e da renovação do... Próximo. 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador. O Espírito Santo foi derramado abundantemente sobre nós, por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo não veio na tua vida quando alguém botou a mão e disse, fala em língua, e tu ficou... Eu já fiz isso, irmão, eu achava que era assim, mas não é assim. Ele derramou o Espírito Santo abundantemente sobre a tua vida. O Espírito está em você. É só se encher dele. Não é buscar, é se encher, porque ele está em você. É se encher. Quando você se enche de Deus, quando você se enche da palavra, quando você se enche do Evangelho, você está se enchendo do Espírito Santo de Deus. 7. Para que sendo justificado pela sua, sejamos feitos, nós fomos feitos, herdeiro segundo a esperança da vida até domingo que vem. O que é eterno é eterno. Tem mais aí, irmão? Tem mais alguma coisa aí? Para sempre. Olha que maravilha, meu irmão. 2 Timóteo 1,9. Que nos... eu pensei que ia me salvar. Vem aqui, levanta a mão para Jesus te salvar. Salvar a mente, a alma pelo Evangelho. Mas vida eterna no Espírito que nos salvou. E eu escolhi Jesus. E me chamou, nos chamou. E chamou com a santa... A tua vocação é santa, então não despreze a tua vocação, porque não foi homem que te chamou, foi Deus, irmão. Com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e que nos foi dado em quem? Antes dos tempos dos séculos. Antes da criação do cosmos, do mundo, como você queira pensar. 10. Encerramos. E que é manifesta agora. Agora aí é quando Jesus apareceu, né? E que manifesta agora. Pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. O qual ele fez o quê? Aboliu, destruiu a morte. Porque nós passamos da morte para... Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei da morte e do pecado. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção. Corrupção ali é imortal, pelo Evangelho. Incorrupção ali é imortalidade pelo Evangelho. Ele nos trouxe a imortalidade pelo Evangelho. A morte não tem poder sobre a nossa vida, porque nós passamos da morte para a vida. Amém? Encerramos? Graça e paz, meus amados. Que o Espírito Santo esteja te enchendo a cada dia desta graça bendita do Pai. E que você esteja reinando por meio desta palavra, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Meus amados,